Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast, mas antes de falar com quem eu vou falar, eu tenho que contar uma coisa pra você. Você não quer trazer sua marca pra somar aqui junto com o podcast? Então confira as marcas que já estão e traga a sua também. De olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca de sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento de seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesa de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. Aê! E você ainda tá pensando se vai trazer sua marca para apoiar esse podcast? Traga já, você não vai se arrepender, porque você vai ajudar esse narigudinho a contar histórias inspiradoras. E hoje ele está aqui, remarcamos de novo, marcamos novamente. Ele já chegou tinindo, tomando um café sem açúcar, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele está aqui com Diárias do Gui. Uma salva de palmas pro Gui. Aê! Finalmente deu certo, hein? Deu certo, eu errei seu nome na primeira gravação, eu conto tudo. Chamei Guilherme Campos, é Guilherme Gomes. É que tá de manhã, 2 horas de trânsito. Café sem açúcar. Exatamente. Que sacanagem. A Paula falou que ia fazer isso. Meu Deus. É. É pra vingar o horário. Falou assim, cara, vamos dar um café amargo. Não é bom não, né? Não. Não é bom não, né? Gui, me conte tudo, não esconda nada. Pois é, amigo. Obrigado pelo convite. Não, obrigado por você estar aqui. Viu? Então, o que você quer saber? Cara, de onde começou essa história de você... Primeiro, eu quero entender o fascinar versus o transformar. Porque pelo que eu entendi e pelo que eu vejo, há uma história muito legal entre a gente entender o sentido da palavra faxina e hoje entender o sentido de transformar vidas através da faxina, né? E assim, como começou toda essa história, essa vontade, esse serviço social, enfim, da onde veio isso? Me conte tudo. O Diárias do Gui nasceu dentro de uma necessidade, né? A minha vontade sempre foi, quando terminasse o ensino médio, ir para a faculdade e cursar jornalismo. Só que eu vim de uma família muito humilde e eu precisava pagar a faculdade. Só que eu não conseguia. Isso lá em Manaus. Isso lá em Manaus ainda, eu com 17 anos de idade. Aí eu fazia processo seletivo, mandava currículo, me humilhava para várias pessoas e nunca ninguém me dava oportunidade. E eu sou virginiano, então virginiano já tem esse negócio de limpeza, Organizado. então eu já tenho isso em mim. E eu já fazia isso em casa muito novo. Então, vou fazer faxina pra eu, pelo menos, ter uma oportunidade de pagar a faculdade. Só que aí eu comecei, em menos assim de 1 mês, 2 meses, eu já tava com uma carta de cliente muito grande em Manaus. Fui crescendo absurdamente, sem ter noção do que estava acontecendo. Só que aí eu era prestador de serviço ainda. Aí o Diário do Gui foi crescendo, acabei que eu nem fiz a faculdade. Mas daí você fazia o quê? Você registrava essas suas faxinas? Sim, eu virei o mini influenciador em Manaus. Mas era o seu trabalho. Era. Não tinha no intuito de ajudar O ninguém Diário nessa do Gui hora. o Diário do Gui era um perfil de prestação de serviço. Ele não era um de blog. Você ensinava ali técnicas novas, ensinava a galera a se Não, eu organizar, só nada. mostrava Só antes e mostrava só. depois, a minha rotina, indo pra casa das clientes, tudo isso. Aí as pessoas me transformaram num comunicador depois. Que loucura. Foi muito louco, assim, o que aconteceu. E aí, me conte, nessa época, teve clientes que falavam assim, não quero que você grave nada aqui em casa. E teve cliente que falou assim, nem precisa limpar nada, só grava, só Não. mostra. Na verdade, quase nunca. É porque elas queriam que eu fosse pra gravar. Gravar já. É porque, tipo assim, olha quem tá na minha casa, o Gui.
Aí eu chegava na faxina, tinha vezes que eu não queria postar, né? Que eu tava, ai, naquele momento, meu Deus, eu não vou gravar nada. Aí ela ficava me cobrando. Oi, eu não vi minha casa nos stories. Então, esquece a faxina. É porque, tipo, eu comecei a ficar conhecido lá em Manaus como um faxineiro das ricas, né? Porque eu fui crescendo, só tinha eu que fazia esse serviço diferente. Então elas queriam muito que eu fosse pra casa delas. Eu não tinha agenda. Tinha cliente que entrava em contato, eu só tinha agenda depois de 4 meses. Eu era sozinho também, não tinha como atender todas aquelas casas. Quando você começa isso, Gui, com o intuito único de pagar a faculdade, o que se torna mais difícil nesse início de trajetória? Quando você fala entrar na casa de alguém para faxinar, né? Pensando que não era ainda só diárias do Gui, né? Até porque, para que o público entenda isso também, há uma barreira, há um preconceito, há um pré-julgamento, há um medo de ser julgado que fez algo que não fez, de quebrar alguma coisa, de achar que tá limpando e tá sujando. Enfim, com o que você lidou nesse início que assim, você tinha que ter uma preocupação e um profissionalismo nisso? Ó, tudo na vida a gente se aprende, né? A gente não começa sabendo de tudo. Eu sabia fazer limpeza, mas eu tinha que me aperfeiçoar também, se era aquilo que eu realmente queria. Em relação ao preconceito, eu não sofri dos clientes, sofri da internet, porque eu comecei isso como um prestador de serviço e não como uma figura pública. Só que quando eu dei minha cara a tapa ao público, eu sofri bastante. Nossa, um menino com uma aparência tão boa, fazendo faxina, vai fazer outra coisa que isso não vai te levar pra lugar nenhum, vai fazer uma faculdade. Eu ouvia muito isso. E você enxerga como a profissão da faxina, do auxiliar de limpeza, não sei qual, não é, você que tá ouvindo, não sei se na sua região, qual a denominação que você dá, como que você enxerga essa profissão hoje? Hoje ainda é desvalorizado. Existe um tabu ainda muito grande. Olha, a gente tá no século XXI, nova geração. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de mente aberta, mas ainda é uma profissão muito desvalorizada e executada por mulheres. Ver um homem na faxina é diferente, né? É quase raro, Claro. difícil. Mas as pessoas não valorizam muito. E é uma questão de briga entre o contratante e o prestador de serviço. O contratante tem a opinião dele lá, porque eu chamo e faz isso e faz aquilo. Aí o diarista, o faxineiro, a pessoa que tá prestando serviço, porque o cliente é assim. Aí fica sempre nessa briga. Não tem essa valorização, né? Poderia valorizar mais, né? Eu trouxe aqui alguns episódios atrás o Olivier Anquier, que é um baita de um chefe. Ele fala que ele é um excelente padeiro. Ele tá falando disso, né? O quanto ele quer valorizar a profissão do padeiro no Brasil, né? Que também é desvalorizada. Você não pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai falar, eu quero ser padeiro, né? Exatamente. Então, assim, quantas profissões nós temos, né? Que a gente deveria entender e valorizar como uma riqueza, porque a gente não vive sem, né? Se você for ver, a faxina e a inteligência artificial não vai substituir, né? A pessoalidade, o atendimento, o saber como faz, a gente não vai conseguir Mas acho que é substituir. uma questão de você fazer o que você gosta, É né? isso, né? Pelos nossos pais, eu quero que meu filho seja um médico, um juiz, um advogado, enfim, as profissões que têm nome. Mas se ele não quiser, se ele quiser ser cabeleireiro, um boleiro, Pedreiro, pedreiro, for mecânico, né? porque todas as profissões são importantes. Se todo mundo fosse rico e vivesse assim, no mar de rosas, por exemplo, quem é que ia recolher o lixo da rua? Quem é que ia jardinar? Quem é que ia Uhum. limpar uma piscina? Não esquece. Todas as profissões são necessárias. Lógico que a pessoa não quer morrer fazendo aquilo, né? Uhum. Mas aí, gente, quando você faz o que você gosta, você tem sucesso. Você muda de vida, literalmente. E Você só não é um faxineiro, igual as pessoas falavam pra mim, ele vai ser só um faxineiro. Hoje eu não sou só um faxineiro. hoje, quando você fala assim, qual é a faxina mais importante que você faz na sua vida diária? Como assim? O que você limpa? O que você organiza na sua vida diariamente? Qual que é a Eu grande acho faxina? que a grande faxina. Na minha vida pessoal, Pessoal, profissional, qual que é a grande faxina do Gui? pergunta difícil, Hã? né? Ele vai lá na alma. Eu não sei, gente. É se olhar, é se permitir errar, é se permitir organizar, enfim. Eu todo dia eu tento ser a minha melhor versão. Eu sou um pouco Perfeito. complicada, assim, eu tenho erros como todo mundo, defeitos também, mas eu tento melhorar isso todos os dias. Às vezes eu fico refletindo, será que tinha necessidade de fazer isso, falar isso, ter essa atitude? Então eu acho que eu faço essa faxina em mim todos os dias. Por exemplo, hoje, 2 horas de trânsito, um gole de um café amargo. Amargo, de Eu propósito. ficaria muito chateado, mas eu falei, isso vai Não, mudar a minha vida? Não. Não. Então vamos ser leve. vamos ser lá. Então, pra consertar o café amargo, eu vou adoçar a sua vida. Eu te trouxe um presente.
Ai, que legal. Não sei se você já ganhou ovo de Páscoa esse ano, mas eu te trouxe um ovo de Meu Páscoa. primeiro, viu? É, Obrigado. você vai pirar. É da minha cidade, lá de Obrigado Bragança. Eles mesmo. são incríveis. Você vai pirar no ovo de Páscoa. Tô falando sério. Você vai Ela vai falar, sair daquele Edu, dietinha. Edu do céu, da onde veio isso? E pra você também não esquecer desse napa que vos fala, eu te trouxe uma squeeze pra Obrigado. você guardar seu café com açúcar. Aí ela é térmica, dá pra ver quantos graus tem e tal, pra você guardar com açúcar. Viu? Arrasou, obrigado. Gui, em que momento você enxerga na sua carreira que a chave virou? Tipo assim, putz, eu não sou mais o Gui só de Manaus, não sou mais o cara que produz conteúdo aqui local que as clientes querem, tomou uma proporção que eu não imaginava, agora tem gente do Rio me chamando pra faxina, tem gente de Minas, tem gente que quer que eu vá, tem gente que eu grave conteúdo, tem marca que quer que agora eu faça publi, enfim, que momento que assim, falou, cara, tá legal isso, a chave caiu. Eu tava no processo ainda como prestador de serviço, aí eu criei um projeto, assim, em Manaus pra ajudar acumuladores, né? Que é hoje o que eu faço, é o meu nicho. Uhum. E pessoas com depressão. Eu já tinha uma visibilidade, mas era muito local. E tinha outros chamados em outras cidades pra fazer faxina, mas era muito pouco. Tanto que eu vim pra São Paulo uma vez pra fazer um curso de limpeza e acabei atendendo algumas pessoas. Só que eu voltei pra Manaus, aí voltei pra rotina. Aí vim pela segunda vez pra passar 15 dias. E eu já tinha postado um caso ajudando um casal de idosos fazendo faxina voluntária. Porque a faxina já estava mudando a minha vida. Eu já tinha 17 anos, eu já estava morando sozinho. Então eu já tinha aquela independência. A faxina de fato já tinha mudado a minha vida. E assim, da água pro vinho muito rápido. Aí eu vim pra São Paulo passar 15 dias pra atender uma agenda, inclusive, que depois eu consegui colocar vários clientes aqui em São Paulo. Aí acabei não voltando mais. Porque diversas oportunidades chegaram pra mim quando eu estava aqui. Quando as pessoas viram que eu estava aqui, muita gente começou a me procurar, algumas marcas, alguns programas de TV, outras oportunidades assim externas. Só que pra me aceitar essas oportunidades, eu precisava estar aqui. Não tinha como Aí eu não pensei 2 vezes. Ficou. Fiquei. Sabia nem onde eu ia morar, o que que eu ia fazer da minha vida. Isso foi antes da pandemia ou pós-pandemia? Foi pós-pandemia. 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 Tava ali, terminando. Olha. E aí, essa decisão, cara? De Foi uma família, de decisão. amigos, tudo. Você agarrou no sonho, Eu agarrou nunca no fui propósito. apegado a essa questão de família, assim. Tá. Porque como eu fui criado, eu saí da infância e já fui direto pra fase adulta muito rápido. Eu não tive adolescência. Então as minhas responsabilidades sempre foram muito sozinho. Então eu não tenho esse apego. Tá. Lógico, eu amo minha família, gosto deles. Eu sempre vou em Manaus, mas eu não, tipo, eu não pensei nesse momento. Eu falei, não, é a oportunidade de mudar minha vida e futuramente a deles também. Uhum. Aí eu fiquei, me desfiz de tudo que eu tinha em Manaus, já tinha uma vida sólida lá. Tinha, não uma casa, mas eu morava alugado, eu já tinha tudo dentro da minha casa. Falou, vou embora. Dei Fé e tudo, coragem. fé e Fé e coragem. coragem. Tive medo, que ele me falei, meu Deus, se eu estiver fazendo uma coisa assim que vai dar errado. Não deu. Que momento nessa época você se pegou aqui em São Paulo, sei lá, num quarto, numa cama, olhando pro nada e falando assim, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Não, eu me perguntei outra coisa. É. O que que eu tô fazendo aqui? Quando eu vi aqueles prédios, aquela agitação, São Paulo é muito louco, assim. Imagina. Você tem que ter um psicológico muito forte pra você lidar com essa cidade, que ela literalmente não dorme. Aí eu falei, não, o que que eu tô fazendo aqui? Porque assim, aconteceram muitas coisas difíceis também, não foi muito fácil. As pessoas hoje em dia, o Gui cresceu muito, o Gui hoje é outra pessoa. Sou, gente, mas foi difícil. Difícil. As pessoas têm uma dificuldade de enxergar o trabalho no seu modo de ver de rede social como não é um trabalho. Tipo assim, isso não é um trabalho, ele tá se divertindo. Não, hoje é um trabalho muito sério. Não, mas as pessoas, você acha que enxergam isso de fora? Falam assim, cara, isso é trabalho? Eu acho que Tem sim, um pela julgamento? pela forma como eu entrei na internet. Uhum. Hoje eu entrei na internet com uma credibilidade, um trabalho social muito sério. Eu lido com a emoção, histórias, o lado psicológico das pessoas. Então, a forma como eu me comunico com o meu público, eles levam muito a sério. Tanto que quando eu faço coisas do dia a dia normal, o Guilherme, não o Diárias do Gui, as pessoas, como assim? Ele é esse? Ele é esse? Literalmente, entendeu? E hoje o Gui, o foco do Gui não está mais na faxina Tá. de cliente. Não, já faz muito tempo já que eu não faço Hoje o mais faxina. foco é responsabilidade social. É a responsabilidade social. Porque assim, é o que eu sempre falo para as pessoas, a faxina mudou minha vida muito rápido. Então, eu continuei com esse trabalho para ajudar essas pessoas, sem cobrar nada. Porque hoje eu ganho dinheiro com publicidades, a minha vida mudou completamente. E eu continuo fazendo faxina, mas de uma forma social, para ajudar essas pessoas, porque ninguém vai fazer isso. E como que essas histórias chegam até você, pra você escolher
Hoje é loucura. Hoje é loucura. Assim, o e-mail trava de mensagem, o WhatsApp corporativo onde minha equipe responde, em todas as redes sociais, não tem como. É muita gente de todo o país. Você teve alguma inspiração para começar esse projeto de transformar? Porque hoje você não só limpa e organiza. Eu vi que você coloca móveis, você coloca roupa de cama, você pinta a parede, você arruma a parte elétrica, você arruma teto, você dá uma condição de saneamento básico para pessoa com banheiro, enfim, não é só a faxina, né? Hoje virou algo muito maior, né? Você transforma a vida da pessoa ali com seu apoio, com seu suporte, com a sua equipe, enfim. Você teve alguma inspiração para isso acontecer? Ó, comecei com as limpezas, depois foi mudando o formato, né? A galera começou a ajudar, eu abri as vaquinhas, aí as vaquinhas batiam a meta e eu falava, por que não começar a envolver outros profissionais nisso? Inspiração. Quando eu comecei, eu entrei na internet, quando a gente consome muito um conteúdo, aparece outros, né? Aí apareceram outras pessoas que também fazem, mas não nesse formato. Aí tem uma americana, que na verdade ela é da Finlândia, a Auri. Aí eu comecei a acompanhar a Auri, hoje ela é a maior criadora de conteúdo de limpeza do mundo, ela tem mais de 30 milhões de seguidores, ela é muito grande. E também as séries, né, já assisti a série da Marie Kondo sobre organização, de dentro pra fora, já ganhei diversos livros de organização, então eu fui me aprofundando mais nessa questão de acumulação, depressão, a síndrome de acumulação compulsiva, mas uma referência pra mim é a Auri e essa série. Legal. Porque eu vejo assim, né, na minha época, eu assisti em programas de TV. Época quantos anos, assim, atrás? Ah, cara, Quantos anos? eu tô com 18, acho que eu tava recém-nascido. Mas eu me recordo de programas de TV, né? Na época, Gugu, depois Luciano Huck, enfim, com transformar a vida das pessoas com casa, enfim. Mas não tinha um propósito nem de organização, nem de acumuladores, nem de depressão, nem de faxina. Era um propósito de uma casa velha se transformar numa casa nova. Era o sonho de ter uma casa Ter nova. uma casa nova, era isso. E eu vejo quando você fala disso, eu acho que as pessoas não têm dimensão, Gui, e eu queria que você contasse um pouquinho, pelo que você viveu também, que é outro lado, né? O que é uma pessoa acumuladora, o que é uma pessoa com depressão dentro de casa, com família, com filhos, o que a depressão, ao seu modo de ver, não tô falando pra gente entrar em esfera psicológica não, mas a depressão, o ser acumulador, acumuladora dentro de casa, o quanto isso interfere em doença, em risco, em saúde, em possíveis incêndios, enfim, as pessoas não têm noção disso, acham que isso é talvez atemporal, acontece em algum lugar ou outro, enfim, não tem Frescura, noção. como sempre falo. Né? Como que você enxerga? Conta o quão isso é sério para que o público entenda. Hoje a nossa casa ela é o reflexo emocional de tudo que a gente tá sentindo por dentro, né? E essas pessoas, elas não têm uma depressão assim, ai, isso aqui cura com a igreja, isso aqui cura Um remédio. procurar o que fazer. É o que sempre as pessoas falam. Tem casos que eu atendo que são casos extremamente chocantes à história. Eu não digo nem a situação física, porque o físico a gente vai lá, limpa, reforma, enfim, fica bom. Só que a cabeça da pessoa. A gente tem alguns casos de mulheres, mães com 7 filhos, um caso recente agora, não sei se eu posso falar isso aqui. Ela foi estuprada pelo padrasto, a mãe não acreditou, pôs ela pra fora de casa, ela passou um tempo morando na rua com os filhos, aí depois conheceu outra pessoa e a pessoa também fez um inferno na vida dela. Depois ela foi abusada por 3 homens na rua e um dos filhos é um fruto de um abuso. Agora você imagina Carga emocional. o psicológico dessa mulher. Sem rede de apoio, com vários filhos pra criar e passando por diversas necessidades. Aí aquilo foi acumulando, ela sem acompanhamento, sem nada, aí ela chegou numa situação precária. E os filhos, infelizmente, têm que passar por essa situação por conta do problema de saúde da mãe. Mas as pessoas precisam tirar isso da cabeça, que depressão é frescura. E começa assim, com uma simples ansiedade. Porque hoje em dia, na verdade, a gente começou a se conhecer na pandemia. Isolamento social, a gente começou a ter aquele contato que a gente Olhar não pra tinha. si. Exatamente, porque a gente estava na rotina todos Aham. os dias. Quando tudo parou, que a gente foi se olhar assim, as pessoas começaram a entrar nisso. Aí aumentou o índice de pessoas com depressão, pessoas acumulando suas casas, porque as pessoas foram se conhecendo. E o reflexo disso é esse monte de gente doente, várias pessoas com problemas psicológicos, várias pessoas com ansiedade. Eu digo por mim. Hoje eu atendo pessoas que têm depressão, os acumuladores, as pessoas que têm ansiedade. E eu tenho uma rotina também muito ansiosa. Eu sou ansioso. E a nossa ansiedade não é, eu vou ganhar um celular novo, vou participar de tal coisa. Não. É uma ansiedade que nos faz mal, nos causa mal.
Você ficar ali pensando um monte de coisas. Imagina eu tenho 22 anos. Eu tenho diversas responsabilidades. Muita responsabilidade. O sonho das pessoas estão nas minhas mãos. A dor delas estão na minha mão. E eu tenho hoje diversos seguidores, eu tenho milhões de seguidores, e pra muita gente é maravilhoso. E é. Mas nem todo mundo ali é meu fã. Eu tenho diversos haters. Eu falei, cara, eu tenho um hater, como assim? Eu só faço bem, eu só ajudo as pessoas. Por que que eu tenho um hater? E aí, como que você lidou com isso? Ah, foi difícil. E hoje? Hoje eu não tô nem aí. Fale mal, fale Hoje eu bem, mando foi. ir pra. Pra Sabe? lua. Isso. Isso. Porque não muda, gente. Eles. Nada, né, Gui? Porque, cara, nem Jesus Agradou? agradou a todos, imagine Não. eu. Por que eu vou ficar batendo cabeça com esse povo? Quando Gui, eu queria muito puxar isso pra galera correr lá no seu Instagram, no Diários do Gui, pra entender. Porque quando a gente ouve a palavra acumulador ou com algum problema de depressão, a gente acha que é algo pequeno. E quando eu assisti tudo, né, e entendi detalhes do que você faz, e como pai, né, eu tenho um filho de 6 anos, eu olhei aquilo me chocou, eu não imaginava que aquilo existia, né? Eu já imaginava condições sociais difíceis, mas eu não imaginava algo tão... Eu não posso dizer que A pobreza, ela desum- existe. desumano, mas a pobreza ela existe. Mas No nosso país, a pobreza existe, a miséria também. Diversas pessoas sim, vivendo em sim. condições assim, complicadas. Eu também, quando eu comecei esse trabalho e quando eu fui crescendo e chegando mais casos pra mim, porque a gente tá acostumado a ver isso na América, né? Uhum. Tipo, no Discovery, aqueles programas de acumuladores. Mas no Brasil, assim como eu, acho que chocou muita gente também. Uhum. Cara, como é que essas crianças, essa pessoa vive nessas condições? Até eu que faço esse trabalho há um tempo, às vezes eu me Choca. paro e me penso assim, cara, isso é real mesmo? Será que isso realmente de fato acontece? E não acontece de um acumulador não querer que você se desfaça das coisas dele? Vários. Vários. Porque, como eu disse, o lado físico é tranquilo. Limpa, reforma, tudo bem. Mas ele precisa desse entendimento mental e é difícil. Pessoas que acumulam de muito tempo atrás, para elas se desfazer é complicado. Vou dar um exemplo. Para mim, isso aqui é um objeto que não tem sentido para mim, nem para você. Mas para ele tem, para mim, para você é lixo, para quem tá assistindo é lixo. Mas aquilo ali tem um valor sentimental, e o valor sentimental é muito mais caro do que algo que eu possa substituir, porque eu jogo tudo fora. Eu e minha equipe, a gente entra, a gente tira tudo fora. A gente consegue substituir por coisas novas, mas tem coisas ali que dinheiro nenhum no mundo paga. Por exemplo, aquela pessoa chegou naquela determinada situação por conta da perda do marido, que tem muitos casos pós-luto. Aí tem diversas coisas do marido ali. Ela chegou naquela situação de acumulação por conta da perda. Eu vou me desfazer disso? Não tem como. E aí? Aí a gente tem que fazer todo um trabalho de Psicológico também. psicológico, principalmente. Fazer com que ela entenda que aquele ciclo precisa ser fechado. Porque o acumulador, ele não acumula coisas limpas, né? Não. Ele não é um colecionador compulsivo, né? É a sujeira, é tudo, É a né? sujeira. Eles se apegam a objetos, assim, inexplicáveis. Tem acumulador de pedras, acumulador de fezes, acumulador de tudo que você imagina. De animais. Porque assim, os acumuladores de animais são os piores, assim. Porque eles acham na mente deles que estão cuidando, e eles de fato têm esse apego pelos animais. A gente vê que não maltrata. Mas pela questão insalubre da casa e pela quantidade de animais, acaba sendo caracterizada como maus tratos. Como é que eu me desfaço de 12, 13 cachorros? E para convencer uma pessoa dessa, você poder entrar na casa e fazer essa faxina. Tem uns que, por conta do tratamento psicológico, já conseguem entender, né? Eu recentemente peguei um caso da dona Zélia, que foi de Santo André. Ela não deixava ninguém entrar na casa. Quando a assistência social ia lá, ela jogava diversas coisas em direção do povo, já quis bater nas assistentes sociais. Então ela não entendia. E eu conversei com ela para me saber o que ela pensava. E ela disse que não enxergava isso. Quando ela começou a tomar os remédios, entraram com a medicação e ela começou a ser acompanhada pelo CAPS, ela enxergou que aquilo ali de fato era um problema. Aí ela permitiu. aí ela se permitiu. Mas precisa. Casos muito graves, que a pessoa não aceita ajuda, precisa de uma intervenção psiquiátrica. Acontece de a pessoa permitir, tá tudo certinho. Você chega lá com a equipe na hora, a pessoa não quero mais. Já aconteceu? Volta embora.
Já aconteceu, já parei uma operação já, assim, no meio da faxina. 2 idosas gêmeas. Elas estavam aceitando, estava no início do meu projeto. Inclusive, hoje em dia, a família procurou a gente de novo, porque disse que agora ela aceita ajuda de fato. Aí eram 2 idosas, uma estava até que querendo e a outra estava assim: "Vou e não vou". No dia que a gente começou a tirar as coisas, ela sentiu de fato. Falou: "Agora tá acontecendo". Não quero mais. Aí ela surtou, foi um surto, assim, muito grande, aí eu tive que parar, né. Para, porque senão posso causar um dano maior nela. E como ter o cuidado pra que não regrida, pra que pô, tudo organizadinho, entregar uma casa, não sei o que, tal, tal, não volte a acumular de novo? O ambiente, ele é, assim, a nossa energia. Essas pessoas que vivem nesses locais, assim, eu acredito no lado espiritual também, né. E o lado espiritual existe. É um ambiente com tem muita dor, muita tristeza, tem os obsessores, assim, querendo que aquela pessoa não vá pra frente, é uma energia muito pesada. Eu sempre falo, essas energias dessas casas que eu entro não são boas. E até a nossa vida, a minha, da minha equipe, nos bastidores, às vezes a gente passa por umas guerras espirituais, assim, muito louca, muito louca. Aí a gente limpa tudo, porque são ambientes frios, escuros, não tem energia, coisas podres, assim, é muito, muito pesado mesmo. Quando a gente vai, a gente só limpa e aquela pessoa volta só pra uma casa normal, assim, "Ah, só limpei e coloquei uma coisa assim", ela não vai mudar. A cor da parede tem uma grande importância na saúde mental dela. Por exemplo, a gente sempre escolhe uma cores clara, branco, azul, os móveis, assim, com uma cor mais Neutra ali. neutra. Isso ajuda o mental dela, porque ela vai voltar em quem ela era antes de chegar naquela situação. Agora, se eu só vou lá, limpo e a parede fica escura, não tem energia, a Tem pessoa nada? não muda não, gente. Porque o ambiente precisa mudar ela também. Você não gosta de estar em ambiente limpo? Lógico, Quando você está num ambiente limpo, você não consegue muda tudo. trabalhar melhor, pensar melhor? Claridade, muda tudo, Com muda certeza. tudo. E Gui, não, acontece também eu não sei se as pessoas também têm uma dificuldade financeira, às vezes não estão com o aluguel em dia, e aí você reforma e chega o dono da casa e quer tomar casa já que você reformou tudo, e aí tira a pessoa de lá. Aí acontece de tudo. Tem disso? Acontece De de tudo? tudo. Tudo, tudo que você imagina acontece. Dava ter um documentário absurdo disso, né, cara? Em diversos episódios, porque o que acontece é porque, assim, eu não consigo gravar 100% do que acontece nos bastidores, mas se eu pudesse fazer isso, as pessoas já falam: "Não acredito que tudo isso acontece". A gente estava fazendo um caso de Sapopemba, aí a casa era alugada, aí a vaquinha dela bateu a meta, ultrapassou, na verdade, aí a nossa ideia foi: "Vamos reformar a casa e vamos pagar alguns anos de aluguel, 2 anos". E a gente sabia que aquela casa era alugada, então a gente já queria deixar essa família confortável e que ela, desculpa, daqui a 2 anos pudesse ficar Tem um fôlego ali. tranquilo, um fôlego na vida. A dona simplesmente queria que a gente fizesse a reforma na casa inteira e depois a família sair. A gente lá vai, a gente correr atrás de outra casa. Aí quando nessa outra casa que a gente estava arrumando, a gente conseguiu, pagamos 2 anos de aluguel, mas a gente precisou fazer alguns reparos. Aí eram 2 casas, a segunda casa, ela já tinha sido expulsa de uma, com os filhos, a dona não estava nem aí. Aí a gente estava fazendo alguns reparos e a casa de baixo era amarela, era só dividia, tinha um dono embaixo e a outra dona em cima, hoje em São Paulo tem muito Normal. disso, né. Aí a gente estava pintando a casa de cima de azul, aí a dona de baixo não queria que pintasse também lá de azul ou então ficasse a mesma cor, mas eram casas diferentes. Aí foi uma briga danada, Ih, do céu. é muito louco. É fazer o bem, mas sofrer pra fazer o bem, não? E Ih, todo do caso céu. tem um problema. Todo caso tem um problema. Ou é de vizinho, ou é da família que aparece depois de anos, ou depois é de um Surge pessoas do filho. nada. Do nada. Do nada. Do nada. Todo caso. Eu não vou dizer pra você que não tenha nenhum problema que a gente tenha um caso. Todo E caso. pessoas que apontam e falam assim: ah, você tá fazendo isso com interesse em quem, menino? Não, pior que eu Não, não nem tem. ligo. Não, nesse não Se aponta dedo. tiver, eu não tô nem Nem aí. fala, não fala nada. Vai lá e faz melhor, Vai lá e simples. faz aí. É. Tá certo. Aí tem famílias interesseiras, tem filhos oportunistas que usam a situação da mãe, por exemplo, pra se beneficiar, porque sabem da grande potência que tem em vaquinha ali. Porque a vaquinha, ela não é pra família, não é para o acumulador. Essa vaquinha, ela é feita para o caso para bancar todos os custos operacionais para aquilo acontecer. Porque a galera pensa que aquele dinheiro é usado só para uma reforma. Não, gente. Tem casos que duram 15 dias, são 15 dias de equipe saindo e voltando toda hora.
Porque eu vou lá, tiro o lixo, já tem uma operação, caçamba, equipe, alimentação, prestadores de serviço que estão envolvidos, filmmaker, todo mundo. Aí tem depois que acompanhar a reforma da empresa terceirizada. Aí é gasolina, transporte, Tudo. é tudo, gente. É uma operação gigantesca. Aí depois vem todas as mobílias novas. Hoje em dia você Montagem não, de você não móvel, compra tudo. uma máquina de lavar por menos de R$ 2.000, gente. Compra. Aí a pessoa, nossa, mas ele faz vaquinha de 70 mil pra um cômodo. Antes fosse, né, Gui? Antes fosse fácil assim, né? Cara, às vezes nem dá. A gente fecha os caixas negativos. Enforcado assim, Pra entregar. pra entregar. E quanto tempo demora, normalmente, médio, uma entrada numa Ah, casa? demora 15, 20 dias, depende do caso. Tem casos que demora até Ah, mas 3. é rápido, né? É É rápido. rápido. Não, e pra gente, assim, as pessoas até falam, Gui, mesmo se demorasse 2 meses, ainda é muito E a família rápido. fica onde nesse período? A gente aluga uma casa e eles ficam nessa casa. Sempre Airbnb, às vezes hotel quando é só uma pessoa, mas Existe geralmente um cuidado com ela também enquanto tá acontecendo toda a reforma. tem. Aí a família fica nessa casa e a minha equipe fica lá acompanhando, levando alimentação, vendo o que eles precisam até eles voltar pra casa. É um suporte gigante. O que você já ouviu no retorno da casa, assim, que foi algo que falou assim, cara, é isso. Eu imagino o quanto de gratidão as pessoas têm, mas o que você já ouviu, assim, que você pode compartilhar de, cara, puta, foi incrível o que eu ouvi dessa família ou dessa criança, do nada, enfim. Ah, é muito. São frases assim que a gente não esquece, né? A gente conhece essas crianças e a gente entra pra gravar, pra fazer o caso, e ela já tem uma. Você já consegue ver. Caraca, a minha vida vai mudar, né? Tipo assim, acabou o sofrimento. E tem nas minhas redes sociais depoimento de crianças assim, que você vai assistir, você não aguenta um minuto assistindo, você desaba. E só disso, só de saber que eu vou mudar a vida de não só de uma, mas de várias crianças, já para mim já é um sentimento muito grande. Mas no final, assim, quando elas vêm te abraçar e te chama de tio, obrigado por tudo, não tem O como. que passa na sua cabeça? O que você imagina? Sei lá, neste momento que a gente tá conversando, o que talvez crianças, famílias, esposas, senhoras estão na casa que você já passou, pensam em relação a essa mudança? Pensam em relação a você, a sua equipe, a todo mundo que apoiou, as vaquinhas, enfim. O que você acha que passa na cabeça dessa pessoa que tá hoje no sofá, na cozinha, onde tava tudo sujo, fogão sem poder usar, panela, bicho, barato, que for hoje olhar tudo limpo, organizado? O que você acha que passa? O que você acha que você plantou? O meu conteúdo, ele começou a transformar não só a vida das pessoas que a gente ajuda, mas de quem acompanha também. Eu tenho diversos feedbacks que eu já recebi de pessoas falando, Gui, você mudou a minha vida. Como assim? Eu assisti no seu vídeo, eu entendi que eu precisava de ajuda e fui lá e busquei ajuda e hoje eu mudei. Pessoas também, até mesmo quem começou a fazer faxina depois pra trabalhar, ganhar dinheiro, mas eu recebo diversos feedbacks de pessoas falando, tipo, muitas pessoas. Eu não me matei por conta dos seus conteúdos. Tem um caso também que a gente fez em, acho que é Piracicaba, né? Piracicaba, de uma mulher que ela estava assistindo um programa que eu estava aparecendo nesse dia. E ela estava prestes a tirar a própria vida porque ela não tinha mais o que fazer. Não tinha mais pra quem pedir ajuda. E as pessoas que ela pedia ajuda iam lá e zombavam dela. E ela assistindo a matéria que estava passando sobre o meu trabalho, ela foi lá e mandou um e-mail. E por incrível que pareça, a gente recebe assim, uma enxurrada de pessoas pedindo ajuda. E nesse mesmo dia, não demorou acho que 5 minutos, a menina da minha equipe, que é minha prima, inclusive, ela viu o pedido de ajuda. E é difícil ela ver. E ela mandou pra mim, a gente nem tinha imagens da casa ainda. Aí a gente foi lá e conseguiu reverter essa situação. Não só essa, mas também a do caso da mãe de Sapopemba. Ela ia tomar veneno de rato com os filhos. Pra você ver, né, Gui? A gente não tem dimensão do que acontece ao nosso redor, né? Às vezes a gente acha que isso acontece em outro país, em outra situação, e às vezes tá aqui na nossa cara. Eu mesmo. Eu, em dias ruins, assim, pessoais meus, eu mexendo na internet, porque às vezes a gente tem uma coisa como distração, né? Vamos rir, alguma coisa. Eu vi mensagens assim, tipo, sabe quando você abre um vídeo e aquele vídeo é pra você? Eu fico imaginando essas pessoas que têm essa doença e ver esses conteúdos. Como é que elas se sentem? Eu também nesse pensamento. Mas eu recebo esses feedback. E é muito É forte. muito forte isso, cara. Eu tô Você já impressionado. pensou e fica, você receber ele, cara, você mudou a minha vida. Muito obrigado, você fez com que eu não me matasse. Olha o poder que tem, né? Não sei, né? Veio alguém que comentou disso, né? Falou,
as palavras têm poder, mas as ações têm muito poder. E às vezes aquilo que a gente fala não é aquilo que a gente tem de atitude, né? Às vezes a gente fala muito, mas não coloca a ação em prática. E ver você hoje com esse propósito de vida, e eu acho que propósito tá construindo um baita de um legado, né? Você tá deixando uma puta história escrita. É surreal de ver, porque as pessoas têm uma dificuldade enorme em realizar, em executar. E assim, eu tinha uma ideia de ajudar as pessoas. Eu tinha uma ideia de fazer, eu tinha uma ideia de fazer. Cara, E eu vou te falar um vamos negócio, executar, o que você vamos tá falando, realizar. o que você tá falando sobre propósito é uma coisa que eu me apego muito, assim, a minha vida hoje ela é baseada nesse propósito. Vamos voltar lá atrás, o Guilherme que queria entrar no mercado de trabalho, não conseguia, as pessoas fechavam a porta na cara dele. Ele batia, ia lá, se humilhava, não dava certo. Aí eu comecei a fazer faxina, que já era uma coisa que eu gostava muito. E gosto, né? Comecei a fazer faxina, minha vida mudou. E hoje eu mudo vidas através da faxina. Se eu tivesse entrado lá atrás em alguma dessas empresas, eu faria hoje o que eu faço? Não. Jamais. Ou seja, às vezes Deus fechou essas portas. Não, você não vai por mas aqui. escancarou uma porta gigantesca pra você, né? Você vai por aqui. É isso, é você dar valor àquilo que acontece, Aí as né? coisas foram natural. Flui, né? Sucesso, a mudança da vida de outras pessoas também. Existe o lado difícil de tudo isso, porque você construir um trabalho, você tirar essa ignorância da cabeça das pessoas é difícil. Só que quando você é movido pelo propósito, o mundo desaba, eu vou estar É ali. isso, cara. Porque eu vou embora desse mundo, eu fiz o quê? É isso. Pra quem tem dificuldade de entender propósito, né? Propósito é você entregar o que você faz de melhor, plantar uma semente e aquilo que você contribui para a sociedade de alguma forma, né? Então, Exato. o propósito do Gui tá muito bem elaborado, né, Gui? Eu acho que as pessoas deveriam entender que às vezes não tem o poder de reformar uma casa ou de promover uma ação tão grande como você faz, mas talvez a pequena ação, uma pequena atitude ali, cara, gera um puta de um resultado O dia amanhã, a dia, gente. não é? O dia a É dia. isso, né, cara? Você acordar, você ser gentil, às vezes a pessoa não pode estar tendo um bom dia também. Hoje em dia as pessoas andam muito egoístas, sem empatia nenhuma. Quando a dor do outro não te incomoda mais, você tem que rever isso. Olhe e corrija a rota, né, cara? É. É isso. Se o sofrimento de uma criança não te comove, você tá com sérios problemas. E é zelar por esse bem, né? Zelar por esse carinho. A gente tá num mundo tão difícil, né? Onde acho que tanta gente fala mal, briga, né? Julga, cria pré-rótulo que não existe, enfim tal. E às vezes é esse olhar que você falou, né, cara? A internet, hoje a internet isso, cara. é uma ferramenta, às vezes, meio doente. Cara, tem diversos criadores de conteúdo fazendo bem, usando aquela visibilidade. Mas faz pra se promover. Que mais pessoas queiram se promover. Que bom. Que Que assim mais seja. pessoas Que queiram, assim seja. queiram engajamento, mas fazendo isso. Que mais pessoas se copiem mesmo, mas que sejam conteúdos necessários. Tem diversos conteúdos hoje que não servem pra nada. E as pessoas dão fama, dão visibilidade pra essas pessoas. E essas pessoas que estão ajudando? Por que não tem a mesma fama? O seu crescimento nas redes sociais, por essa capacidade de ajudar, se deu num time muito rápido ou você foi crescendo gradativamente? Tipo assim, cara, do dia pra noite algo viralizou e eu dormi com 30 mil seguidores e acordei com 1 milhão. Foi muito rápido. Eu só tenho, assim, 1 ano de diárias do Gui, o prestador de serviço. 1 ano De de limpeza. limpeza. E 2 anos de projeto. Menos de 3 anos. Tudo muito rápido, assim. E você saiu de Manaus com quanto e chegou em São Paulo? 8 anos. Não, Hoje. com quantos seguidores você saiu de Manaus e quantos chegou Cheguei aqui? aqui com 320 mil seguidores. 320 mil seguidores. Hoje eu tô com quase 4 milhões. 4 milhões. E o que eu acho mais interessante, Gui, e eu fui olhar tudo, porque o engajamento que você tem com isso é surreal. Porque eu falo que hoje, né, as redes sociais muitas vezes nos entregam um conteúdo que eu não sei se é legal. Talvez se eu abrir o meu story agora, vai aparecer um story me prometendo ficar mais rico, mais bonito ou emagrecer, né? E aí gera frustração, porque eu não fico nem mais rico, nem mais bonito e nem emagreço, né? E aí talvez eu veja vidas ali que não existem, talvez o adolescente enxerga ali, cara, olha que família legal, olha que família incrível, eu não tenho essa vida, eu não tenho isso e tal. E quando você mostra uma realidade que pode ser mudada, eu acho que o engajar é isso, né? O engajar é mostrar e falar assim, cara, eu tô mostrando que existe uma realidade muito dura, cruel, mas que é possível resolver. E a gente sai da bolha. Sai. É isso, cara. Eu vou falar por mim, não vou dizer que eu não faço. Já fiz muito, hoje eu
pratico não fazer tanto como eu fazia antes. A gente reclama muito da vida. Muito, assim. Eu não consegui isso, eu tenho essa dívida, eu não consegui comprar essa blusa, eu não consegui achar um Mac aberto. Gente, olha a realidade de outras pessoas. Mas, tô nem aí, a vida é delas. A gente não pode menosprezar uma dor por conta da outra. As pessoas sempre têm esse pensamento. Mas, como você disse, a gente tá ali, ó, vibrado em se tornar a pessoa perfeita porque a gente vê a vida do outro ali. Vou dar um exemplo de uma influenciadora que tem milhões de seguidores. A Virgínia. Ela é uma puta influenciadora. Admirável o que ela faz, assim. Uma mulher é uma máquina. Aonde ela toca, ela faz dinheiro. Só que muitas pessoas que acompanham ela, elas não têm uma saúde mental muito boa. Aí querem chegar no corpo perfeito da Virgínia, ter a condição da Virgínia, querem ser uma Virgínia. Mas não é assim, gente. Não existe essa comparativa. É um egoísmo social muito grande. E não é culpa dela. A pessoa não pode se comparar a outra. A vida dela é aquilo, ela fez aquilo pra chegar até ali. Como? A gente também não interessa. Mas tem mulheres que se frustram só em acompanhar ela. Mas é a culpa dela? Não. É isso. Por isso, escolha muito bem. Vale uma ressalva, né? Escolha muito bem o que você quer ver, o que você quer ouvir e por que você quer ver ou ouvir aquilo, né? Busque informação correta, busque a verdade, né? A gente vive num mundo de ilusão também, então eu acho que a gente absorver conteúdo que faça bem é o que você tá fazendo, cara. Você tá praticando bem de uma forma, assim, surreal. E o que o Gui tem como expectativa, o que vem por aí, Muitos projetos. O Diários do Gui ainda na minha cabeça é pequeno ainda perto do que eu quero fazer, né? Eu quero transformar nesse... Que hoje em dia virou literalmente saiu do social ali, se tornou algo maior, né? Porque gera publicidade, marcas. Virou um virou um negócio. quadro, virou um negócio. Mas que eu faça isso se transformar em algo maior para ajudar outras pessoas, né? Não se limitar só a São Paulo. Quero que o Diários do Gui comece a atender o país inteiro, assim, poder fazer isso. Porque se a nossa política não tá funcionando, se não tem outros projetos, eu preciso fazer. Perfeito. Porque senão essas pessoas vão continuar na mesma. E por mais que... mas e se ela voltar a acumular, se ela não der valor? Eu fiz a minha parte. Eu Sua dei, parcela, eu dei a minha contribuição. contribuição para aquilo. E isso não acaba. E de fato, eu não tô mudando só a vida dela ali que tá ali, mas de quem tá acompanhando também, porque de alguma forma as pessoas começam a ser mais gratas a tudo que tem. A melhorar como pessoas, sair dessa bolha, assim, achar que o mundo é rosa. Antes Mas na fosse, né? verdade não é. Antes fosse, né? Antes fosse. Antes fosse. Gui, eu tive hoje no caminho, no trânsito das 2 horas, eu parei para pesquisar algo e escrever algo. E eu acho que faz sentido para nesses 50 minutinhos quase que a gente conversou, pra gente... Voou o tempo, né? Vou. Pra gente entender um pouquinho. Eu fui pesquisar o que é faxina. E faxina, segundo o dicionário, é o ato de limpar, de pôr em ordem. Mas, na vida real, faxina é muito mais que isso. É um gesto de cuidado. Uma declaração silenciosa de que aquele espaço e quem vive nele merece um recomeço. É quando cada objeto fora do lugar, cada mancha num canto de parede, cada armário esquecido ganha um novo significado. Porque quem faz faxina não limpa a sua casa. Clareia memórias, tira o peso dos dias difíceis e prepara o cenário para um novo capítulo. A faxina que transforma uma casa, transforma também a história de quem vive nela. E acima disso, né, que a gente possa entregar, faxinar melhor, mas principalmente que cada um possa faxinar melhor a sua mente, as suas amarras, o seu ódio, que possa ter uma limpeza, seja ela por vontade própria, seja ela porque alguém está sinalizando para você, e que a gente possa, talvez, plantar uma semente para ter um mundo melhor. Hoje eu aprendi algo com você que pro momento que eu tô vivendo, eu acho que faz muito sentido. E eu acho que tem coisas que a gente não escolhe. Escolhe um momento, não escolhe nada. E hoje eu entendo o quanto é necessário a gente pôr em ordem, a gente faxinar, a gente ter um senso de descarte, de entender que tem coisas que não funcionam mais na vida e a gente pode deixar de lado porque aquilo tá fazendo mal. E eu posso limpar, organizar melhor, entrar num ambiente que possa clarear, como você disse, e olhar e falar assim, cara, essa vida vale a pena viver. Então hoje eu aprendi muito contigo, cara. De É uma verdade. frase que eu sempre É isso. levo: nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É isso.
a gente literalmente precisa fazer a faxina e a gente não tá se referindo à limpeza, como você acabou de falar. Uhum. A gente tá se referindo a uma faxina na nossa vida, assim. É isso. Desapegar, aprender, CD. saber que certos lugares não são mais pra gente, pessoas, ambientes, tudo isso. É isso. Só tenho que te agradecer. Foi Obrigado. rápido. Eu vou deixar aqui de verdade que eu queria, de novo, né? Que a gente possa somar, que o podcast possa contribuir para pulverizar e para que a gente possa elevar o seu projeto em mais lugares, que a gente possa contribuir de alguma forma nos sonhos, nos projetos dessas pessoas, que você acha que você é um protagonista nesse meio, você é um agente de mudança e você está contribuindo muito para a mudança de muitas vidas, né? Então, eu acho que mudança não é fácil. Para quem muda, a gente sabe o quão difícil é, mas que a gente possa acreditar mais que existem seres humanos que pensam no outro, que pensam que não dá pra gente abandonar, fechar os olhos, fingir que nada acontece. E você é um cara incrível, cara. Aproveite Obrigado. isso, viva esse sonho, que eu acho que o resultado vem, a consequência vem, porque quando se pratica o bem é isso. E de verdade, que incrível. Eu quero que você volte só, porque eu queria falar com você mais tempo, mas as 2 horas do nosso trânsito, do meu e do seu, não nos permitiu ficar 1h30 conversando, nos permitiu os 50 minutinhos, mas eu queria que você voltasse. De coração, estou de portas abertas, porque eu puder ajudar com as marcas que eu atuo, com as empresas que eu tenho. A Paula soube um pouquinho hoje da minha história profissional, que a gente possa somar e estar junto. Conta comigo, Muito obrigado. tá bom? Agradeço de coração mesmo. Obrigado. Sucesso sempre. E quero te ver lá em Bragança, fazendo uma faxina lá em Bragança, Vamos. tá bom? Pode mandar o caso que a gente É vai. isso. Então tá joia. Obrigado, Obrigadão. viu? Gente, eu só quero dizer, se você curtiu, curta, comenta e compartilhe, porque a gente tem uma mania muito feia de compartilhar tragédia, compartilhar o que é ruim, compartilhar coisas que fazem mal. E hoje eu queria que vocês compartilhassem o que faz bem. Siga lá, Diárias do Gui no Instagram, veja os casos, apoie, comente, fomente, para que mais famílias que talvez estejam neste momento precisando de uma ajuda, que o Diárias do Gui consiga chegar até lá e mudar essa situação, essa vulnerabilidade social que a gente vive, indiferente de suas crenças, indiferente da sua posição política, mas com uma posição de ser humano, né? A gente está nesse mundo de passagem, esse mundo não é como o teatro, como eu sempre digo, que a gente permite ensaiar essa vida para viver outra, então vamos viver com o entendimento que ela é única e vamos praticar o bem, beleza? Conto com vocês, Diárias do Gui. Obrigado, Guilherme, por estar aqui. GG gigante em todos os aspectos. Obrigado, valeu. Olha, eu vou aderir. Valeu. GG.